Boa noite, né, a todos aqui, estamos assistindo. É um prazer enorme, a gente sempre traz, eu acho que o grande papel, né, do Longe Talk é trazer essa amplitude de informações, de conhecimento, para que a gente possa refletir. E que a gente possa até refletir que longevidade não é só envelhecimento. A longevidade, ela é o caminho que a gente faz para o processo né, para o envelhecimento em si, né? Mas eu acho que é todo um caminho, né? E a gente tem que trazer essa visão de ampliação, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Não conhecem ou têm medo, né? De se expor em algumas coisas. E a gente vai conversar sobre um tema que muitas vezes ele impacta milhões de pessoas, mas que muitas vezes ele é invisível e muitas vezes ele é camuflado pela gente mesmo, né? A gente camufla isso. E como reconstruir, né, a vida quando a dor deixa de ser um episódio passageiro? Ela passa a ser parte da sua rotina, quando ela passa a ser sua companhia. É possível, né, encontrar propósito, bem-estar e até crescimento nesse meio desse sofrimento. Isso é uma coisa que a gente vai estar conversando. E aí a gente está recebendo hoje, né, a Leia Tandy, autora desse livro que eu falei, A Dor Crônica que Me Transformou, uma obra que combina experiência pessoal, ciência, autoconhecimento e práticas de ressignificação. Seja muito bem-vinda, Leia. Né? Muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? E, Leia, quando a dor crônica, e aí a gente vai fazer um pouquinho de retrocesso para você poder... Quando a dor crônica entrou na sua vida, qual foi o impacto mais profundo que ela te causou? Não apenas no seu corpo, porque hoje a medicina, né, faz com que às vezes a gente faça medidas paliativas que isso se amenize, mas na sua identidade e na forma como você enxergava esse futuro, né, com essa dor rotineira. Sim, sim. Bom, só para começar assim, né, para entender, né, acho que o maior impacto mais profundo foi perder a conexão comigo mesma, né? Esse foi um dos impactos assim mais profundo que eu passei, porque a dor não afetou apenas o meu corpo, né? Afetou meus planos, meus sonhos, a minha identidade e a forma como até de enxergar o futuro, né? Porque eu sempre comento, né? Eu falo que muitas vezes a dor, no caso a dor crônica, né? Ela rouba os nossos sonhos, né? Mas também foi o que me levou ao autoconhecimento e à minha transformação, né? Então a gente tem os dois lados aí, né? Foi a perda da conexão comigo mesma, porque foi bastante impactante. Quem tem sabe, né? Quem passa por isso sabe que a dor impacta muito a vida da gente. Eu acho que foi perder essa conexão comigo. E com isso, como eu falei, afeta de um modo geral, né? A sua identidade, os seus sonhos, os seus planos. Então é complicado. Mas também vem a transformação. Você fala, né, no seu livro que quando que essa transformação ela começou, né? E o que fez você perceber que precisava deixar de lutar contra isso, né? E começar a viver com isso? Porque o que a gente vê muito, né, no processo de envelhecimento, eu acho que ele concorda com isso, que a gente realmente vê bastante, e é muito natural até nós fazermos isso, que faz parte do envelhecer a questão de, não é que faz parte, mas
tá enraizado na nossa cultura. Acreditar que o envelhecimento só tem perdas e que é natural sentir dor e que eu envelheceria feliz só se eu não tivesse dor, ou eu envelheceria de maneira saudável só se eu não tivesse doença nenhuma. Então, isso é um mito, né? A gente pode conviver com as nossas dores. A gente sempre aprendeu a conviver com as nossas dores na infância, na adolescência, na adultez. E por que não pensar em saber lidar com isso também no envelhecimento? O que muda, né? Vira uma chave. Então, como é que virou essa chave em você? Assim, na verdade, eu brinco e falo assim que essa transformação, né, foi um momento assim marcante para mim, porque eu percebi como se eu estivesse esperando a dor passar para eu poder viver, voltar a viver, vamos dizer assim, né? E quando eu entendi que a vida estava acontecendo naquele momento, né? A vida estava de fato acontecendo naquele momento, eu comecei a mudar a minha relação com ela. A dor continuava presente, mas eu podia, de uma certa forma, escolher também olhar para o que eu ainda fazia sentido na minha vida, né? E quando a gente começa a perceber essa transformação, eu posso dizer que é uma virada, né? É como você falou, a dor, aceitar a dor, né? Eu falo muito isso para as pessoas, a importância de você aceitar a sua dor, mas não ficar na dor, né? Primeiro você aceita, né? E acho que essa é uma das primeiras coisas que eu sempre oriento as pessoas a fazer. Primeiro você aceita, né? Para depois você dizer, tá, a partir da dor, o que eu posso fazer de melhor por mim, né? Então essa eu acho que é uma grande transformação. Para mim foi assim, para mim funcionou dessa forma, sabe? E antes, quando, né, nos meus momentos assim de crise mesmo, a gente simplesmente para, né? Você para e você fica ali, você fala, e agora, o que eu faço? Né? Então, assim, é como se você tivesse, como eu falei no começo, como se você estivesse esperando a passar aquela dor para você voltar a viver, e na verdade não é, né? Então, eu acho que essa é uma transformação que começou muito forte assim em mim. E aí, né, essa transformação, né, que você passou, eu acho que deve ter sido muito impactante, ela principalmente veio do interno, né? O que você acredita que você precisou reconstruir internamente para voltar a encontrar esse sentido de dizer, olha, eu não vou esperar aqui, eu vou precisar aceitar, conviver e viver, né? Eu acho que é mais por aí, viver a presença. Eu diria que eu precisei reconstruir a minha conexão comigo mesma, né? Porque, como eu falei, né, a gente fica ali, você fica parado, esperando, né, com que as coisas aconteçam. E quando você percebe, se olha, né, se acolhe, a gente se volta para o nosso interno e fala, peraí, eu preciso reconstruir essa conexão comigo mesma. Então, isso para mim foi assim, muito importante, ouvir as minhas emoções, dar voz às minhas emoções, né? Entender o que de fato estava acontecendo comigo. Porque às vezes hoje as pessoas, o que eu percebo hoje é que as pessoas, assim, a gente está muito conectado, né? Estamos muito conectados, muitas informações, o mundo está muito tecnológico, mas nós estamos muito desconectados de nós mesmos. Muito. Então, isso é muito forte. E isso, para mim, lá no começo, no meu diagnóstico, eu já tive essa percepção. Eu falei, peraí, eu preciso voltar a me conectar com as minhas emoções.
O que que eu estou sentindo? O que que meu corpo está querendo dizer para mim? Então, eu acho que isso é muito importante. Aprender a ouvir as emoções, respeitar os meus limites. Porque quando você tem um diagnóstico, de fato, de uma dor crônica, a dor, ela, como eu falei, ela impacta. Então, por exemplo, eu fazia academia todos os dias. Não, mas agora eu não posso mais fazer academia. Pode, você pode fazer. A questão é que você agora vai ouvir os limites do seu corpo. Eu levantava peso de 40 quilos. Agora eu posso levantar de 10, eu posso levantar de 20. Então, assim, eu acho que é muito importante essa conexão com a gente mesmo. Foi isso que eu fiz. Eu precisei parar, buscar dentro de mim, ouvir as minhas, dar nomes, dar voz às minhas emoções, compreender agora de fato quais eram os meus limites e descobrir que eu era muito mais do que a dor que eu estava sentindo, né? Então é você olhar, você compreender e falar, ok, e agora? O que que eu posso fazer? Eu sempre volto nisso, né? Eu falo muito isso no livro também, né? Quando você se conecta com você mesmo, você silencia e você se volta para você, você consegue compreender quais são as suas necessidades. E hoje a gente percebe que as pessoas estão se perdendo. É muito comum você, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu pergunto, e quais são suas necessidades? Nossa, mas como assim? Sei lá, eu não sei. Então, hoje é muito comum isso. Então, para mim, foi super importante, né? Reconstruir essa conexão comigo mesma. O que eu vejo bastante, e acontece comigo Uhum. também, às vezes você acha que você está num problemão tão grande e não devemos invalidar, né, os nossos sentimentos e a forma como a gente lida com eles, mas quando você conversa com outra pessoa ou que está num momento semelhante, você vê como ela está reagindo, ou que ela está num momento que às vezes você considera que está pior que você, mas que ela está reagindo, você ganha força. É uma pessoa que, olha só, para ela tá morrendo de dor, ela tá muito mal em termos psicológicos e enfim, e ela ainda está sendo inspiração. Então eu acredito sim que a gente, né, como foi criado para viver em bando, a gente vê força no outro também, né? Nosso propósito tem que sair da gente, né? Porque não adianta eu ver Sim. o outro fazendo coisas que eu gostaria de fazer e eu não conseguir fazer, né? Porque aí eu não vou sair do lugar. Por quê? Porque não é aquela a minha motivação real, né? Então a gente tem que encontrar a nossa motivação. E olhar o outro como inspiração. Então, concordo bastante Como com o que inspiração. você traz. Exatamente. Eu me lembro que, assim, eu procurava, gente, eu ia atrás, eu queria saber se tinha alguém com quem eu pudesse falar, com quem eu pudesse conversar, se tivesse algum grupo. E, de fato, não temos esse hábito de comunidade, né? Eu brinco e falo assim, como é bom a gente ter grupos onde a gente possa falar. Eu acho isso muito válido. E aí eu entro numa coisa que a Leia estudou muito, que é, para mim, um tema muito, vamos dizer assim, carinhoso, né? E muito peculiar para mim, porque é uma coisa que mexe comigo. O seu livro dialoga com todas essas fases, aquilo que a Jéssica colocou, com o lado da aceitação, com o lado que realmente ele existe, dessa presença da dor, não é de negar, mas ele dialoga muito com a psicologia positiva, com a ciência da felicidade, né? Porque as pessoas, às vezes, até, como disse a Jéssica, elas simplesmente acham que agora você só vai pensar positivo, agora a ciência da felicidade, nossa, eu não vou encontrar a ciência da felicidade no envelhecimento, porque dói aqui, dói ali, né? E o que essas áreas nos ensinam, você que é muito estudiosa sobre essas áreas, principalmente da ciência da felicidade,
sobre a capacidade humana de florescer, mesmo estando diante de uma adversidade. Sim. Hoje eu brinco, falo que eu sou além de estudar, né, uma pesquisadora, né, na ciência da felicidade, porque exatamente é quebrar essas coisas que colocaram, né, da felicidade, né? Ai, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo. Não, não é isso, sabe? Eu acho que não é isso, é certeza. A ciência da felicidade, elas mostram que florescer significa viver, não significa que você tem que viver sem dificuldades. Pelo contrário, a diferença é como você encara isso, né? Então, o que eles mostram para a gente? Que a vida é assim, você tem dor, você tem seus dias tristes, você tem a vida não é aquela linha reta, né? A gente sabe que tem né? Sobe as curvas que fazem parte, mas a verdade que significa que é a gente descobrir os nossos recursos internos para a gente poder lidar, né, com as nossas adversidades da vida, para as dificuldades, com a própria dor, né? Estamos falando aqui. Então, é a gente descobrir, porque uma coisa muito interessante é que os recursos estão dentro da gente, né? São pequenos hábitos, a ciência traz para a gente que a gente pode cultivar hábitos simples no nosso dia a dia, né? Você buscar o que é bom para mim. É como você falou, Helena, essa coisa de todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que estar feliz. Não, sabe? Vou para a academia. Não, eu tenho que me respeitar. O que é bom para mim? O que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para o outro. Então, é a gente buscar, de fato, dentro da gente, reconhecer aquilo que me faz bem, né? Então, essa ciência da felicidade que muitos ainda não conhecem, né? Mostra isso para a gente, esse florescimento humano, mas esse florescimento humano, ele traz que a vida tem suas dificuldades, mas é como nós vamos aprender a lidar com elas, buscando nossos próprios recursos internos, né? E como é que a gente desenvolve? Às vezes as pessoas me perguntam, mas você fala nos recursos internos, como que eu desenvolvo isso? Praticando no seu dia a dia. Praticando, se olhando, se valorizando. Nós já acabamos de falar alguns recursos aqui. Se respeitando, não tente ser igual ao outro, né? Cada um é um ser e não dá para comparar, né? Então, a gente tem que separar muito isso, né? A felicidade da alegria, né? Felicidade, ela está no seu caminho. É você cultivar, é um cultivo diário, eu falo que é um cultivo diário, né? E alegria é aquela coisa que você tem momentânea. Então, e você vai e com isso você vai encontrando significado, você vai cultivando boas relações, construindo um bem-estar, mesmo diante dos desafios, né? Então, a ciência da felicidade traz isso para a gente. Mesmo diante os desafios, de que forma que eu posso viver melhor? E já até emendando aqui, acho que a gente poderia falar, é um assunto extremamente pertinente, né, Eli? Mas se você pudesse nos deixar, né, deixar aqui uma mensagem para quem está nos assistindo hoje, para alguém que está vivendo com dor e a gente entende, né? Eu não tenho noção por não viver, mas você, né, vem como uma pessoa na prática, né, como pesquisa e prática, na questão física, na questão emocional, né, seja qual for o tipo de dor, e que acredita que nunca mais vai ser feliz ou realizada por isso. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas em especial? Primeira coisa, aceite a sua dor. Aceite a sua dor, comece por isso. Depois, procure entender que a dor, ela faz parte da sua história, mas ela não é a sua história inteira. Ela faz parte da sua história, mas ela não é a sua história inteira. Então, a partir dela, pergunte a si mesmo,
sempre eu falo, se volte para você, sabe? Busque você. O que eu posso fazer de melhor por mim hoje? Esteja no presente. A vida acontece agora, no momento presente. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa com dor, ou ela está no passado, ou ela está no futuro, né? Mas assim, procure trazer o momento presente. E pergunte, acorde de manhã com dor, sem dor, olhe para você e fala, o que eu posso fazer de melhor por mim hoje? E se respeite, e se permita ser humano. Não tenha vergonha de falar da sua dor. Não tenha vergonha. Hoje eu tenho visto muitas pessoas que ainda têm vergonha, ainda têm medo, e se fecham, como vocês falaram, se fecham. Não tenha medo de falar de sua dor. Fale, busque pessoas que entendem, se posicione no seu trabalho, na sua vida pessoal, com seus amigos, sabe? Mas não tenha vergonha. Fale de sua dor. Eu aconselho todos a lerem. Eu acho que é uma inspiração. Ele tem conceito, ele tem experiência, ele tem tudo aquilo que a gente às vezes busca e não sabe aonde, né? Então a gente está aqui, ele vai ficar aqui como lá para as pessoas poderem, né? O link também. E Maria, só tenho que agradecer, gratidão por essa oportunidade da gente aprender a se inspirar mais, né, Jéssica? E se inspirar, porque, de uma certa maneira, se não for com dor, a gente convive com essas adversidades e como a gente as encara é que vai fazer toda a diferença. Com certeza. E eu que agradeço, também quero deixar aqui meu agradecimento, porque é um tema muito importante para mim, muito forte, e poder estar divulgando o meu livro também. Então, assim, fico super feliz, eu agradeço a vocês por essa oportunidade de falar e, enfim, estou muito feliz mesmo. Foi um papo maravilhoso e contem sempre comigo.